Confira os destaques dessa edição do Trabalho Legal. MPT lança campanha de São João de combate ao trabalho infantil. O mapa da Polícia Rodoviária Federal ajuda a enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Direitos trabalhistas das gestantes são tema de audiência na Procuradoria-Geral do Trabalho. E a estreia da série de entrevistas sobre temas importantes da atuação do MPT. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. O mês de junho é o mês das festas juninas. Para o MPT, é hora de intensificar as ações contra o trabalho de crianças e adolescentes, com o lançamento da campanha nacional de combate à exploração infantil. Toda criança tem um sonho. Meu sonho é ser um jogador de futebol. Meu sonho é me formar em gastronomia. Meu sonho é ser ator. Meu sonho é ser atriz de novela. Sonhos muitas vezes interrompidos ainda cedo pela dura realidade da exploração infantil. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, quase 3 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos são vítimas do trabalho precoce no Brasil. Uma prática considerada abusiva, que vai contra os direitos do menor e o afasta da escola. Na realidade, a própria Constituição Federal já trata da proibição de trabalho de crianças em quaisquer hipótese e de adolescentes com menos de 16 anos de idade. Em algumas situações pode haver o trabalho a partir de 16 anos, mas evidentemente se for um trabalho em condições perigosas, insalubres, situações que exponham essa criança, inclusive na sua formação moral, psíquica, enfim, trabalhos que se insiram nessas condições, mesmo com mais de 16 anos, o adolescente não poderá trabalhar, somente a partir dos 18. O Ministério Público do Trabalho lançou Campanha Nacional de Combate à Exploração Infantil, que traz como slogan o tema "Quando a infância é perdida, não tem jogo ganho". O evento, realizado no auditório da Federação das Indústrias da Paraíba, FIEP, em Campina Grande, reuniu membros do MPT, autoridades, além de entidades locais. Então, o evento de hoje é como se fosse um pontapé inicial de um projeto maior que se chama Ação Intersetorial. Então, trabalhamos durante o período junino aqui em Campina Grande, durante os 31 dias de São João, com as crianças, o comércio, divulgando, tematizando com a sociedade a prática ilegal, a prática questão do trabalho infantil. Então, a campanha ela serve justamente para isso, para trazer à tona, para trazer à sociedade esses números estarrecedores. Hoje o lançamento da campanha, e que não dura só esses 30 dias de São João. A atuação ela começa no São João, passa todo o ano com as famílias que foram flagradas naquela situação, para que o ano posterior, ou seja, o ano que vem, não se repita tal prática. Ainda de acordo com o procurador Raulino Maracajá, a terra do maior São João do mundo foi escolhida para dar início à ação devido ao grande potencial turístico nos meses de junho e julho. Na verdade, o São João, no Nordeste como um todo, talvez seja a maior festa, né, o evento. E aqui em Campina Grande é o maior do mundo, então temos um evento de muita proporção de gente, quantidade de gente, são milhares e milhares de turistas de todos os locais do Brasil e inclusive de fora do Brasil. É o maior evento da cidade, do nosso estado também, então a gente tenta trabalhar com o público que está vindo e para dizer para eles, olha, a gente quer um bom turista, nós queremos que vocês venham, que se divirtam, que voltem, mas que aqui em Campina Grande a gente não tolera, nós não toleramos o trabalho infantil, exploração sexual também não. Na ocasião, o Instituto Solidário, parceiro do Ministério Público, realizou diversas apresentações artísticas alusivas à campanha. A instituição atua através do projeto Tamanquinhos, na retirada de crianças de situações de vulnerabilidade e na educação social por meio das artes. O Instituto é uma ONG sem fins lucrativos que foi fundada em 2005. Estamos aqui para mostrar a importância deste projeto. É preciso que a comunidade, não é somente o Ministério Público do Trabalho, mas que os poderes públicos, que as grandes instituições também privadas possam investir neste trabalho que tem como objetivo maior tirar a criança da rua.
do trabalho infantil. Luiz Gabriel é um dos 87 jovens atendidos por meio do projeto. Eu faço violino, fazia flauta e faço teatro. É bom demais, né? Eu gosto. Apenas na Paraíba, cerca de 74 mil crianças e adolescentes realizam algum tipo de atividade de trabalho, de acordo com o IBGE. A estatística é ainda mais alarmante no que diz respeito ao registro de vítimas de acidentes de trabalho no país. 7 por dia. Primeiro, o Conselho Tutelar ele vai verificar se há procedência nessa violação, né? E a primeira coisa que nós tentamos fazer enquanto Conselho Tutelar é proteger essa criança de qualquer forma de violência que ela possa estar sofrendo, requisitando serviços, inclusive, para CRAS, CREAS, dependendo realmente dessa demanda que nos chega, às vezes já se trata de um crime e precisamos também comunicar, né, à Polícia Civil e recorrer a toda a rede de atendimento do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Entre 2007 e 2015, foram registradas no país 187 mortes de crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos e 518 casos de vítimas que tiveram a mão amputada no trabalho. Mas o número pode ser ainda maior diante da subnotificação. A sociedade pode ajudar no combate ao trabalho infantil denunciando casos através do Disque 100. A ligação é gratuita. A Polícia Rodoviária Federal fez um mapa com os pontos mais vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. A ação é uma parceria com o MPT. Postos de gasolina, bares nas estradas e locais com maior movimentação de caminhoneiros. Esses são alvos de atuação do projeto Mapear, que identifica nas estradas federais os principais locais vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes, uma das piores formas de trabalho infantil. Então é importante que ele seja ressaltado e atualizado para que nós possamos aí identificar cada vez mais rápido quais são os pontos em que nós podemos desenvolver nossos trabalhos. Porque nós sabemos que a exploração sexual infantil, ela faz parte do trabalho infantil, então é premente que o Ministério Público do Trabalho também faça o seu papel, não só em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, que faz ação criminal, mas ação trabalhista também, no sentido de quem explora, quem alicia, quem ganha dinheiro em cima dessas crianças e adolescentes. O projeto, que já está na sua 7ª edição, faz o levantamento a cada 2 anos e já retirou cerca de 5 mil crianças e adolescentes vulneráveis dos locais de riscos identificados em rodovias e estradas federais. Atualmente, as coletas manuais foram substituídas por um aplicativo concedido pela organização Childhood, que agiliza a quantificação dos dados e estabelece níveis de criticidade e maior precisão. Agora, você tem 3 níveis de suspeita, né? E esses 3 níveis não necessariamente são níveis que apelam para a ocorrência em si. Esses pontos são mapeados para quê? Para que as políticas públicas sejam dirigidas para esses locais, evitando que, se não houve ainda, que não haja, né? E se detectado a ocorrência, a ação policial repressiva. O papel do Ministério Público do Trabalho tem sido decisivo nessa parceria e a Childhood, que nos presenteou com um app, com um aplicativo que nos permite ter uma gama de informações que outrora não era possível. O mapeamento nacional da última edição desse estudo identificou quase 2.500 pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas do país, um acréscimo de 20% em relação à publicação dos dados anteriores. Segundo a PRF, o trabalho integrado é fundamental para uma atuação preventiva de combate e principalmente de resgate de crianças e adolescentes que estão sendo submetidas à exploração sexual. As pesquisas, os trabalhos de levantamento vão se tornar mais criteriosos para que a gente, em conseguindo captar com certeza a ocorrência desses crimes, a gente possa organizar a nossa rede de apoio e fazer um trabalho de repressão já com essa rede de apoio. Olha pro céu, meu amor, a fogueira tá queimando, veja só que coisa boa, São João já vem chegando.
Mas enquanto o suor desce de tanto você dançar, tem criança aí suando, mas de tanto trabalhar. É proibido cochilar, denuncie, diz que sem exploração sexual não combina com ninguém. Uma das piores formas de trabalho infantil, todo mundo tá ligado. Chega pro combate, meu Brasil! É proibido cochilar. Uma campanha de enfrentamento à exploração sexual promovida pelo Ministério Público do Trabalho da Paraíba alerta para uma realidade que coloca o Estado em primeiro lugar no ranking em investigações envolvendo exploração sexual infantil. Ninguém, uma das piores formas de trabalho infantil, todo mundo tá ligado. Chega pro combate, meu Brasil! Veja a seguir a estreia da série de entrevistas sobre temas de atuação do MPT. O MPT promoveu audiência pública em Brasília com o objetivo de ouvir as reivindicações da sociedade para aprimorar e fazer valer os direitos das trabalhadoras gestantes. O evento é uma das iniciativas relacionadas à campanha propositiva sobre direitos trabalhistas das gestantes e lactantes, uma parceria do Ministério Público do Trabalho com o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, e o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. O objetivo da campanha é justamente sensibilizar o empregador. Ela foi feita com esse olhar, o empregador, os colegas de trabalho, a sociedade em geral, que entendam que a questão da gravidez não é só uma questão que afeta a mulher que está gestante e a sua própria família, que ela precisa de uma colaboração, que ela precisa de uma solidariedade, que é um exercício de cidadania do empresário, que é um exercício de cidadania daquelas pessoas do ambiente de trabalho. O presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP e também procurador do MPT, Sebastião Caixeta, também destacou a importância de melhorar o ambiente de trabalho para as lactantes e gestantes e conhecer as reais limitações que elas enfrentam no dia a dia. A ideia do projeto é trabalhar iniciativas, verificar a possibilidade de cenários de melhoria efetiva das condições de trabalho das gestantes. Ronaldo Lira, vice-coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente, destacou a atuação do MPT nesse projeto. A Cor de Infância procura ouvir os parceiros, ouvir a sociedade civil para discutir essa questão da gestação, da maternidade, da proteção da infância e todas as questões relativas a isso. Então, assim, é um projeto de 3 coordenadorias, da Cor de Igualdade, Cor de Infância e Codemate, no qual cada um, na sua área de atribuição, prevê aí desenvolver algumas ações focadas nesse tema. O evento também foi mais uma maneira de fomentar a qualidade de vida das gestantes no ambiente de trabalho diante do novo contexto apresentado pela reforma trabalhista, conforme conta o coordenador nacional de defesa do meio ambiente de trabalho, Leonardo Osório. Nós vivemos um momento hoje onde nós só estamos tentando evitar retrocessos sociais. E nós entendemos no Ministério Público que precisamos avançar. Nós precisamos garantir melhores condições não só para as gestantes, mas para todos os trabalhadores brasileiros. Queremos usar também essa campanha para mostrar que podemos sim avançar. Eu destaco, faz parte da intenção inicial do Ministério Público, realizar uma grande campanha para que o Brasil ratifique uma convenção da OIT que trata da maternidade, que é mais protetiva do que a convenção que foi atualmente ratificada pelo Brasil. O vice-coordenador da Cor de Infância também lembrou a importância de debater a gestação das adolescentes a partir dos 14 anos, que podem ser vítimas de exploração ou trabalhar em condição de aprendiz. Ele afirma que muitas vezes elas sofrem retaliação e acabam sendo desligadas quando o empregador descobre que estão grávidas. Temos essa discussão já aí encampada pelo judiciário de que há estabilidade da aprendiz que adquiriu a gestação nessa fase de contrato, não é? E porque a lei não fala sobre isso, ela fala da empregada, não é? Mas aí é uma discussão que nós temos defendido de que o Estado deve fazer a proteção, mesmo porque a Constituição Federal prevê o princípio da proteção integral. Estreia hoje, aqui no Trabalho Legal, a série de entrevistas com procuradores do Ministério Público do Trabalho. A cada semana, um convidado diferente vai conversar com a gente sobre temas importantes da atuação do MPT. Agora vamos direto para o estúdio do Trabalho Legal. Rafael Silva, é com você. Obrigado, Rafael Augustos. Na primeira entrevista aqui no estúdio, vamos falar sobre o caso da Guararapes, que envolve a fiscalização das condições de trabalho
na indústria de confecção de roupas no Rio Grande do Norte. Para falar sobre esse tema, aqui comigo, o procurador Márcio Amazonas, integrante do Grupo Especial de Atuação Finalística do Ministério Público do Trabalho, que acompanha de perto esse caso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Nós reunimos alguns dados sobre o caso que começou com a fiscalização do MPT em municípios do Rio Grande do Norte. Vamos ver as informações. A suspeita de irregularidades levou o MPT no Rio Grande do Norte a organizar uma força-tarefa que fiscalizou cerca de 50 pequenas facções que trabalhavam para grandes empresas da indústria têxtil, entre elas a Guararapes. Procuradores percorreram 12 cidades do interior do estado para apurar as violações: Acari, Brejinho, Carnaúba dos Dantas, Ceará Mirim, Cruzeta, Jardim do Seridó, Monte Alegre, Parelhas, Santa Cruz, Santa do Seridó, São José do Mipibu e São José do Seridó. A própria Guararapes informou que transferiu 17% da sua produção para essas oficinas de costura, conhecidas como facções, na região do Seridó. Dados do Ministério do Trabalho demonstram que não houve criação de novos empregos, pois em dezembro de 2013 a empresa contava com 10.034 empregados e em abril de 2017 o seu quadro de pessoal era de 7.539 empregados. A conclusão é que a Guararapes teria apenas transferido empregados diretos da sua fábrica para as facções, deixando para essas microempresas todo o risco da atividade econômica. Procurador, como começou essa fiscalização que deu origem à ação contra a Guararapes? Rafael, essa ação teve início no interior do estado do Rio Grande do Norte. Os procuradores locais receberam diversas denúncias a respeito da deficiência na saúde e segurança dos trabalhadores dessas facções. Com o tempo, foi feito o link e percebeu-se que essas facções estavam revertendo, vendendo toda a sua produção para as grandes indústrias têxteis da capital, dentre as quais se destaca a Guararapes. É importante frisar que a região do Seridó é uma região muito pobre, uma região carente, em que não chega tanta fiscalização, não chega o Ministério Público, difícil chegar ao Poder Judiciário. Então, esse pessoal normalmente recebe um salário menor do que os empregados que trabalham na fábrica das grandes empresas da capital, dentre as quais também a fábrica da Guararapes. E é por isso que essa ação é tão importante para o Ministério Público, porque na verdade percebeu-se uma externalização da linha de produção. O que estava sendo realizado aqui na capital migrou para o interior do estado, onde é muito mais difícil a presença das instituições de fiscalização. Qual o valor da indenização e como se chegou a esse valor? O valor da indenização é em torno de 37 milhões de reais. Esse valor foi alcançado pela aplicação de um percentual em cima do lucro da empresa Guararapes no ano de 2016. A ação foi ajuizada em 2017, então pegou-se o lucro, que foi da ordem de mais de 300 milhões de reais, aplicou-se um percentual e chegamos ao valor de 37 milhões. Mas é importante, Rafael, destacar que o mais importante nessa ação não é o valor da indenização. A indenização, logicamente, vai reverter para a sociedade local, vai reverter para a comunidade e, da mesma forma das outras 5 ações ajuizadas pelo MPT de 2010 para cá, ela vai, de alguma maneira, ser benéfica para a sociedade local. Mas o que é mais importante nessa ação civil pública ajuizada pelo MPT é a discussão sobre a impossibilidade de desvirtuamento da produção por facção nas indústrias têxteis. Dr. Márcio, por meio dessa ação, foi criado um grupo. E que grupo é esse? Qual o objetivo dele? Rafael, esse grupo é um grupo especial de atuação finalística, um GEAF. O GEAF é uma atuação semelhante a uma força-tarefa, que se dá em razão da complexidade da causa ou quando a integridade física ou a vida do promotor natural, que é o procurador responsável pela ação, está em risco. Nessa ação, infelizmente, a empresa Guararapes utilizou-se de alguns artifícios para inflamar a população contra o Ministério Público do Trabalho. Foram feitas manifestações com base em informações inverídicas, dentre as quais a de que a atuação do MPT iria diminuir os empregos da região. O VT mostrado há pouco demonstra que a quantidade de empregados da Guararapes desceu de 10.034 para 7.539 num prazo curto de 3 anos.
Isso significa que não é o Ministério Público que está exterminando os trabalhos, pelo contrário, é uma grande empresa que está externalizando e transferindo para uma região paupérrima do Estado boa parte da sua linha de produção. Em razão disso, pela ameaça à integridade física e também pela complexidade do caso, foi criado um GEAF, Grupo Especial de Atuação Finalística, integrado por 8 membros, dentre os quais eu sou o coordenador, responsáveis para, em conjunto, tocar essa ação civil pública até o seu desfecho, até o trânsito em julgado. Doutor Márcio, daqui a pouco a gente continua e você aí de casa não saia daí. No próximo bloco você vai saber quais os impactos da reforma trabalhista na ação contra a Guararapes. É logo depois do intervalo. Voltamos a falar sobre o caso Guararapes, indústria de confecção no Rio Grande do Norte que tinha trabalhadores em condições precárias. O procurador Márcio Amazonas, que acompanha o caso de perto, está aqui com a gente. Doutor Márcio, como está o processo atualmente? Rafael, esse processo teve início em 2017 e a primeira audiência de instrução foi realizada em 2 de fevereiro desse ano. Depois da audiência de instrução, entretanto, houve um pequeno imbróglio judicial e, através de um mandado de segurança, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região do Rio Grande do Norte determinou que fosse feita uma nova audiência e que o processo voltasse da estaca zero, para que fossem incluídos como réus todas as facções. Felizmente, essa decisão foi revertida aqui, em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, e o processo voltou a ter o seu curso normal. Então, a nossa expectativa é que em breve saia a sentença, o processo está em fase final de instrução, que em breve ele vá concluso para julgamento e que saia a sentença nos próximos dias. Agora, se a Justiça der ganho de causa ao MPT, o que pode mudar nas relações trabalhistas na região? Rafael, o principal pedido dessa ação civil pública é para que seja reconhecida a impossibilidade de produzir dessa maneira, de que a linha de produção se dê por contrato de facção desvirtuado. Por quê? Porque o contrato de facção, muito embora seja legítima e plenamente utilizado em outras indústrias, tais como a automobilística, a indústria naval, nesse caso da indústria têxtil, do processo da Guararapes, ele não está sendo obedecido. Por quê? Porque existe, de fato, uma subordinação jurídica, hierárquica, financeira e econômica dos empregados e da própria facção com a Guararapes. De fato, a Guararapes não deixou de exercer o controle sobre esses empregados. Da mesma forma, existe um controle, inclusive, de jornada, de entrada, de intervalo, de pausas para banheiro, exercidas pela empresa Guararapes. O que nos demonstra de uma maneira cabal que não se trata de um contrato de facção, mas sim de um contrato de fachada em que, na verdade, o verdadeiro empregador é a Guararapes. Procurador, a reforma trabalhista vai dificultar mover ações similares a essa no futuro? Rafael, inicialmente é necessário fazer um esclarecimento sobre a reforma trabalhista. Ela está sendo discutida ainda pelo Judiciário, ela é uma lei que produz efeitos, só que acima da lei existe a Constituição e também acima da lei estão os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Essa reforma trabalhista, ela diz respeito a alguns desses tratados e o Judiciário vai se debruçar sobre o tema ainda. Não se trata, é bom que seja bem esclarecido isso, de uma desobediência sistemática ou de uma rebeldia contra a lei, mas sim de uma procura de adequação desta lei ao nosso ordenamento jurídico como um todo, inclusive aos tratados internacionais e à Constituição. Superado esse obstáculo da reforma trabalhista, digamos que ela seja integralmente acolhida pelo nosso Poder Judiciário, questões desse tipo da Guararapes não serão afetadas, porque elas não se tratam especificamente de terceirização, mas sim de desvirtuamento do contrato de facção, e que existe um controle total e absoluto da linha de produção. Na verdade, existe apenas essa relação de costureiros e dono da facção de fachada. Na verdade, toda essa produção, a linha de produção é controlada pela Guararapes. E isso, entendo, que não está impedido em caso de eventual aprovação, inclusive chancela do Poder Judiciário, da denominada reforma trabalhista. Doutor Márcio, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade. Grande abraço.
hoje você vai conhecer um dos artigos presentes no livro A Reforma Trabalhista na visão dos procuradores do trabalho. Intitulado A Saúde e Segurança do Trabalho e os Limites Constitucionais e Convencionais à Negociação Coletiva, o artigo foi produzido pela procuradora Ileana Neiva para trazer esclarecimentos relacionados ao tema. E você confere agora no MPT Indica. A reforma trabalhista, ela é consubstanciada numa lei infraconstitucional. Essa lei ela tem que estar de acordo com a Constituição Federal e com as convenções internacionais que o Brasil ratificou, que tem o status de legislação supralegal. Então, eu faço uma análise no artigo de que alguns dispositivos, como, por exemplo, o artigo 611b, que diz que a jornada de trabalho e o intervalo não são considerados normas de saúde e segurança. Eu faço uma crítica a esse artigo e digo que, numa interpretação sistemática da Constituição e das normas convencionais, esse artigo não pode subsistir. Que é que o julgador não vai poder considerar que jornada e intervalo não está incluído em saúde e segurança, porque é claro que se o trabalhador trabalha em jornada excessiva e não tem os intervalos previstos para repouso, isso é uma questão de saúde e segurança. A procuradora também ressalta outras incoerências presentes na reforma trabalhista. O legislador diz: as normas de saúde e segurança não serão objeto de acordo e convenção coletiva. Então, se elas não são objetos de acordo e convenção coletiva e essas normas, por seu turno, tratam de limites de jornada e de intervalos, então nós temos aí no sistema uma incongruência que só pode ser dirimida pelo intérprete à luz do que está na Constituição. E a Constituição manda reduzir os riscos inerentes ao trabalho. Então, o que eu falo no artigo é que é impossível aplicar-se o artigo 611b sem ferir a própria Constituição Federal. Ileana Neiva conta por que escolheu abordar esse assunto em seu artigo. Eu resolvi falar desse tema porque a minha área de atuação primordial no Ministério Público do Trabalho é a CODEMAT, a Coordenadoria de Meio Ambiente do Trabalho. E porque causou muita estranheza a toda a comunidade jurídica e a comunidade científica em geral, os engenheiros de segurança, os médicos do trabalho, que artificialmente a norma venha dizer que jornada não está relacionada à saúde e segurança. Quando todos nós sabemos que jornadas excessivas de trabalho são deletérias para a saúde humana. A procuradora destaca para quem a leitura do livro é indicada e convida os administradores de empresa a uma importante reflexão. Eu indico para estudantes, para médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, para os próprios administradores de empresas, para que eles reflitam como insistir numa redução do intervalo intra-jornada para 30 minutos, ou praticar jornadas exaustivas de trabalho é contraproducente para a produção e pode gerar um passivo trabalhista, porque é sempre possível se discutir judicialmente a falta de consonância dessa norma do artigo 611b com a Constituição Federal, ou seja, declarar o artigo inconstitucional. Essa obra e outras escritas por membros do Ministério Público do Trabalho estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. Até o próximo MPT Indica. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para o trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para acompanhar as ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!